O maior sonho desse jovem casal é ter um filho, mas após várias tentativas falhas, eles decidem consultar um médico e recebem a triste notícia de que são inférteis. Só que misteriosamente, durante uma tempestade, um garotinho surge na casa dos dois lhe chamando de pais. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar a estranha vida de Timothy Green, um filme de fantasia e drama lançado em 2012. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora, bora pro vídeo. Começamos com Jim Green e sua esposa Cindy, que estão preenchendo um formulário para tentar conseguir a aprovação para adotar uma criança. Só que ao ler o papel, a entrevistadora percebe que eles esqueceram de preencher o campo que serviria para contar as suas experiências de vida. Mas para a surpresa da mulher, ambos revelam que deixaram em branco de propósito, porque a história que estão prestes a contar não caberia em poucas linhas. Há um ano atrás, depois de gastarem uma fortuna em vários tratamentos e procedimentos para tentar engravidar, Jim e Cindy recebem uma triste notícia da doutora. Infelizmente, eles nunca conseguirão ter um filho juntos. Assim que saem do consultório e entram no elevador, eles veem uma mãe com seu filho pequeno, e isso os deixa ainda mais tristes. Cindy chora dentro do carro e até pensa em pegar um animal de estimação para ver se essa dor passa. O casal mora em uma cidadezinha chamada Stanleyville, e a economia desse lugar depende unicamente de lápis de escrever. Jim trabalha na fábrica que produz os lápis e que está correndo um sério risco de ser fechada. Já Cindy consegue seu ganha-pão no Museu do Lápis, atendendo os turistas que vêm visitar o local. Quando voltam para casa à noite, Jim começa a preparar o jantar e escuta de longe o choro de sua esposa. Ao se aproximar, ele vê que Cindy estava chorando dentro do quarto em que eles mobiliaram para o filho que estavam esperando. E para tentar fazer a sua esposa se sentir melhor, Jim pega uma garrafa de vinho para eles beberem um pouco, e um bloco de notas para escreverem todas as características que queriam que seu filho tivesse caso ele existisse. Jim queria que o garoto tivesse um bom coração e fizesse o gol da vitória em um jogo. Já Cindy queria um filho sincero que sempre falasse a verdade, e que gostasse de música, porque os dois tocam instrumentos. Depois de acabarem de escrever todas as características, Jim e Cindy guardam os papéis dentro de uma caixa e enterram ela no jardim. Já durante a madrugada, uma tempestade chega e a chuva começa a molhar o jardim. Algo dentro da caixa parece estar crescendo, e Jim acorda assustado por conta dos barulhos dos trovões. Ele desce até o andar de baixo e fecha a porta que estava aberta. Mas quando volta para a cama, o cara abraça algo que pensou ser sua esposa. Mas assim que Cindy aparece na porta do banheiro, Jim se assusta e o que ele estava abraçando foge do quarto, deixando um rastro de lama. Os dois escutam um som de música vindo do quarto do bebê, e ao entrarem no local, encontram um garoto de mais ou menos 12 anos brincando com um globo de neve. Sem demonstrar nenhum medo ou preocupação, ele se apresenta e diz que seu nome é Timothy. Cindy corre para preparar uma banheira para o garoto se lavar, enquanto que Jim liga para a polícia para relatar que encontrou uma criança desaparecida. Porém, ao olhar pela janela, ele vê algo chocante no jardim e decide encerrar a chamada. Jim se apressa para contar para sua esposa o que viu, só que assim que chega no banheiro, Cindy pede para ele olhar para baixo, revelando que Timothy tem folhas crescendo em suas pernas, como se o garoto fosse uma muda ou uma planta. E aí Cindy começa a examinar Tim e até pensa em arrancar uma das folhas, mas obviamente ele sente dor porque elas fazem parte do seu corpo. Jim pede para sua esposa ir ver o jardim e ela percebe que tem um buraco enorme exatamente no local em que os dois enterraram a caixa. Nesse momento, os policiais chegam e Jim corre para a rua e mente que era só um alarme falso e que não aconteceu nada. Os policiais percebem que o chão está molhado e pedem para ele desligar os irrigadores porque a cidade inteira está racionando água por conta da seca. Porém, o cara explica que não ligou os irrigadores e que acabou de chover, só que os policiais começam a rir e diz que não chove faz semanas. Após isso, Cindy veste o garoto com uma camiseta do seu marido, e os dois dizem que Timothy pode chamá-los de senhor e senhora Green, mas para surpresa deles, o garoto lhes chama de mãe e pai. E se eu tivesse no lugar deles, eu já ia correndo pedir um exame de DNA, tipo os do programa do Ratinho, e esse detalhe das folhas às pernas me lembrou da historinha que vários pais contam para os seus filhos na hora de explicar como eles nasceram. Já que para não revelar como tudo realmente acontece, eles falam da famosa sementinha que é colocada no umbigo da mulher, e que acaba entrando na barriga e se tornando um bebê. Tem também a historinha da cegonha trazendo um bebê em um cestinho, mas a minha preferida é a de longe, a que os irmãos mais velhos contam para os mais novos, que na verdade eles foram achados em um zoológico. Mas continuando, o jovem casal fica assustado e decidem conversar a sós. Cindy relembra que eles tinham vários nomes para o caso do gênero do bebê fosse feminino, e somente um para masculino, e adivinhem só, esse único nome era Timothy. Ao retornarem para a cozinha, ambos encontram o garoto cochilando, e decidem levá-lo para dormir junto com eles. De volta ao presente, os dois continuam contando a história para Yvette, que é a entrevistadora. Apesar de achar tudo estranho, a mulher diz que está disposta a continuar ouvindo os dois, desde que respeitem o limite de tempo combinado. Então, continuando no passado, o dia amanhece, e os familiares da Cindy e do Jim chegam para visitá-los. Timothy acorda antes dos seus pais, e corre para abrir a porta. Ele conversa com a irmã da sua mãe, chamada Brenda, e diz que veio do jardim ontem à noite. Assim que terminam de se arrumar e começam a organizar as mesas para
para o almoço em família, Jim pede a atenção de todos e mente que ele e Cindy adotaram uma criança, já que não acreditariam se ele contasse que Timothy nasceu no jardim. Brenda parece ser aquela típica irmã invejosa que algumas mulheres têm. Ela faz um comentário maldoso, dizendo que achou que Cindy queria ter um filho de verdade, dando a entender que Timothy não é realmente filho dela, só porque ele não nasceu de sua barriga. Mas apesar disso, o garotinho cumprimenta todos os seus familiares, e até pergunta para as outras crianças como é vir ao mundo da maneira tradicional. Depois do almoço, o avô do Timothy começa a jogar queimada, e ele decide participar. Só que por nunca ter ido em uma aula de educação física ou brincado com outras crianças antes, Tim fica perdido e não sabe o que fazer. Ao assistir o jogo junto com Cindy, Brenda compara o garoto a um produto que veio com defeito, e dá a entender que a sua irmã deveria trocá-lo por outro no orfanato. E graças a essa fala, Brenda acaba de entrar na lista de top 10 piores seres humanos de todos os tempos. De repente, as nuvens que estavam tampando o sol desaparecem, e Timothy começa a contemplá-lo de braços abertos, deixando todos os seus familiares confusos. Nesse momento, uma garota chamada Johnny, que está andando de bicicleta, passa pela casa deles, e Timothy fica tão encantado por ela, que acaba se distraindo e tomando uma bolada. E fica aqui o questionamento, será que ele estava apenas fazendo fotossíntese, ou estava imitando o Soler de Dark Souls 1? Passando para o dia seguinte, Cindy leva seu filho até Red, que é um herbologista em que ela confia bastante. A mulher quer que o cara corte as folhas das pernas do filho dela, para ele conseguir viver normalmente sem precisar usar meias longas para escondê-las. Para tentar convencer seu filho, Jim conta que tinha uma verruga no dedo e que era chamado de verruguento pelas outras crianças, até que um dia arrancou ela e os apelidos maldosos pararam. Mas por já saber o que aconteceria, Timothy permite que Red corte suas folhas. Porém, assim que o cara tenta tirá-las, o seu cortador quebra, mostrando que as folhas são bem mais resistentes do que eles pensavam. E eu juro que nesse momento eu achei que ia começar a sair um sangue verde de planta. Já no primeiro dia de aula, Cindy enche a mochila do seu filho de coisas, como um kit de primeiros socorros e também uma lanterna com pilhas reservas. Ou seja, ela tá assistindo bastante o Derrotando Filmes. Minutos depois, Cindy chega atrasada no trabalho e toma um xingão da sua chefe. Ela até tenta explicar que estava levando seu filho no primeiro dia de aula dele, mas a senhora Crudustaff é super ignorante e diz que não quer saber. Ao mesmo tempo, na fábrica de lápis, Franklin, que é o chefe do Jim, faz uma reunião com todos os funcionários para explicar que estão passando por dificuldades financeiras e que por isso alguns deles podem ser mandados embora a qualquer momento. Só que de repente, Jim recebe uma ligação da escola e ao chegar no local descobre que alguns garotos sujaram Timothy de comida e mentiram que isso fazia parte das aulas de artes. E por ser inocente e novo na escola, ele acreditou e não fez nada para se proteger. Jim fica furioso e pede para seu filho revelar os nomes dos alunos que lhe sujaram. Alguns minutos depois, o cara chega na casa em que os meninos moram e seu chefe Franklin atende a porta, mostrando que é o pai dos dois capetinhas. E depois que Jim discute com seu chefe por conta do acontecido, a esposa do Franklin aparece para amenizar a situação e convidar Timothy para a festa de aniversário dos filhos dela. Cindy e Jim até pensam em não deixá-lo ir com medo de que ele sofra bullying novamente, mas Timothy fica tão empolgado que os dois acabam permitindo. Assim que a festa começa, o garoto vê que convidaram Johnny e decide pular no trampolim para dar um mergulho e impressioná-la. Johnny entra na piscina atrás do garoto e ele fecha os olhos e faz um biquinho para beijá-la. Porém, a jovem aproveita que ele não está vendo e em vez de beijá-lo, tenta arrancar suas meias. Por causa disso, Timothy se desespera e dá um chute no rosto dela. E apesar de ter ficado zangada, Johnny decide não revelar que o garoto a agrediu. E após a festa acabar, Tim conta para os seus pais que a jovem tentou tirar as suas meias. Eles ficam preocupados que ela tenha visto as folhas nas suas pernas, mas o garoto assegura que ela não viu. E galera, eu não pude deixar de notar que ao invés de Cindy levar seu filho a um médico, ela decidiu levá-lo a um herbologista. Como se Timothy fosse mais planta do que humano. Ou talvez ela realmente só tenha medo de que essa história acabasse se espalhando se tivesse levado o garoto em um hospital, já que primeiro, Timothy teria que passar pela inspeção de uma enfermeira na triagem, e com certeza o médico iria pedir a opinião dos seus colegas de trabalho, atraindo ainda mais pessoas para esse caso e concluindo que era uma virose. Brincadeira, galera. Já aquela história estranha do Jim sobre a verruga, isso pode não ser um problema agora, mas com certeza era na Idade Média, pois quem tivesse verrugas naquela época era acusado de bruxaria e poderia ser mandado para a fogueira. Mas continuando, um novo dia começa e Timothy está brincando na floresta e Johnny começa a persegui-lo, mas não para fazer algum mal a ele, e sim para mostrar que também esconde um segredo. Johnny tem uma mancha de nascença perto do ombro e só usa roupas que tampam essa região, tipo na festa da piscina em que ela estava de camiseta ao invés de usar um maiô ou biquíni. Por conta desse detalhe em comum, os dois acabam se tornando grandes amigos, e Timothy até faz uma cartinha para Johnny, colocando dentro uma folha ressecada que caiu de suas pernas. E até Cindy e Jim veem os dois andando de bicicleta pela cidade, e ficam um pouco preocupados, porque sabem que Johnny é a garota que tentou tirar as meias dele à força. Porém, quando eles vão conversar com o garoto, acabam recebendo uma triste notícia e correm para o hospital. Cindy descobre que seu tio Bub está internado, porque ele já é um senhor com uma idade avançada. Os familiares se reúnem em volta dele, e Bub fica
fica emocionado ao contar histórias da época em que ele era mais jovem. Então ele pede para ficar sozinho com Timothy, e o garoto consegue lhe arrancar várias gargalhadas, mostrando que é realmente especial. Mel, que é a esposa do Bub, diz que não achou que iria ver seu marido rindo novamente. Nesse momento, outra folha do garoto resseca, e no mesmo instante, o monitor de sinais vitais começa a apitar, avisando que o tio Bub passou dessa para melhor. Essa perda deixou o Tim profundamente triste, e para ajudá-lo a superar esse momento, seus pais decidiram matriculá-lo no time de futebol da escola, para o garoto fazer amigos e se enturmar. Porém, ao ver que Timothy é pequeno e fraco, o treinador Cal não permite que ele entre no seu time. Até que Jim e Cindy explicam que ele acabou de perder o seu tio, fazendo com que o treinador se sensibilize e permitisse a sua entrada. Cal leva o garoto para a quadra e pede para ele tentar fazer um gol. No entanto, Timothy é pior do que pensava e consegue errar a bola 2 vezes. O treinador então manda ele correr em volta da quadra e Johnny aparece para motivá-lo. Mais tarde, nesse mesmo dia, Cindy fica preocupada que seu filho possa acabar apaixonado por Johnny, que é mais velha do que ele, e que talvez só queira a sua amizade. Ela até tenta usar uma analogia de que o mar tem vários peixes para pescar, e não somente um. Apesar de eu particularmente achar que é muito cedo para o garoto pensar nesse tipo de coisa. E quando tudo parecia estar perfeito na vida deles, Franklin chama Jim em sua sala e lhe dá uma lista de funcionários que serão demitidos. Ao ler os nomes, o cara acha um absurdo, porque são os melhores trabalhadores da fábrica. Mas Franklin diz que o dever do Jim não é escolher quem fica, e sim somente dar a notícia. Após contar para seus colegas que eles serão mandados embora, Jim chega em casa triste e perde totalmente a fome. Mas Cindy e Timothy levam o prato dele para ele jantar na sala. Então o cara conta a importância que os lápis tiveram em sua vida, o que pode inicialmente parecer um pouco idiota, mas Jim explica que conquistou Cindy usando um lápis para escrever bilhetes de amor para ela. E na intenção de ajudar seus pais e impedir que a fábrica entre em falência, Timothy dá a ideia dos dois inventarem um novo tipo de lápis. No começo eles acham que não será possível salvar a fábrica lançando um novo produto, mas por admirar a fé que Timothy tem, eles decidem dar uma nova chance a esse plano. Jim e Cindy passam várias noites acordados, ela desenhando o projeto e ele esculpindo uma versão em madeira em tamanho real. Depois de várias tentativas e erros, eles conseguem criar um lápis 100% ecológico, feito inteiramente de folhas. Já no dia de levar os filhos ao trabalho, Timothy visita o museu e diz que não gostou do autorretrato que fizeram da chefe da mãe dele, mas por gostar da sinceridade do garotinho, a senhora Crudustaff dá uma caixa com alguns lápis para ver se Tim consegue desenhar um autorretrato melhor. Então ele retira os óculos da mulher e solta o cabelo dela para ela parecer mais jovem. Após alguns minutos desenhando, o garoto termina o quadro e mostra para a senhora Crudustaff. Apesar de ter ficado muito bonito e realista, a mulher descobre pelo desenho que tem uma barbicha e chama suas funcionárias para perguntar o motivo de nenhuma delas ter lhe dito isso. Elas respondem que é porque não queriam ser demitidas, só que por receio de ter outros defeitos, a senhora Crudustaff dá a liberdade para elas falarem o que quiserem. Porém, Cindy passa bastante do ponto e acaba ofendendo a sua chefe, e como consequência disso, ela é demitida do trabalho no museu. Mais tarde, Jim pede 1 minuto do tempo do seu chefe para mostrar o projeto que ele e sua esposa criaram, mas infelizmente o cara não lhe dá atenção, porque já desistiu da fábrica, e Jim deixa o lápis que criou na mesa dele antes de sair. Já no dia seguinte, o time de futebol do Timothy está jogando, e James, que é o seu avô, chega para assistir. No entanto, o cara sente desgosto ao ver que o garoto está no banco de reserva, e que sua tarefa é dar água para o treinador. Jim até tenta convencer o seu pai a ficar, mas ele vai embora. Mais tarde, Cindy continua preocupada que Johnny possa magoar o seu filho, e por isso decide ir até a floresta para conversar com a jovem, e explicar que Timothy é diferente. Johnny diz que gosta dele exatamente por isso, e mostra a cabana que os dois fizeram juntos usando folhas. Nesse momento, Cindy percebe que cometeu um erro, e que a jovem é uma boa companhia para o filho dela. Assim que o próximo jogo chega, Jim fica sem paciência, e pede para o treinador deixar Timothy entrar em campo, já que ele ainda está no banco servindo água para as pessoas. Na plateia, Brenda começa a se gabar por seus filhos serem talentosos e bem-sucedidos, e para não ficar atrás, Cindy mente que Tim sabe tocar um instrumento. No entanto, ela se arrepende instantaneamente, ao lembrar que em alguns dias terá um concerto musical. Quando o concerto em família chega, os filhos da Brenda terminam de se apresentar, e a vez do Timothy chega. Cindy tenta arrumar uma desculpa para ele não precisar tocar, mas o garoto toma a iniciativa e começa a analisar todos os instrumentos. Rapidamente ele encontra um que lhe agrada e se esforça para tocá-lo. Seus pais lhe ajudam cantando uma música, e apesar de não ter sido a melhor apresentação, eles conseguem se sair bem. E já deu para notar que Jim e Cindy estão querendo que Timothy cumpra todos aqueles desejos que eles colocaram dentro da caixa, antes de enterrá-la no jardim, como fazer o gol da vitória e conseguir tocar instrumentos. Isso acontece porque os dois são bem inseguros sobre as suas vidas. Cindy tem que ficar ouvindo a sua irmã Brenda se gabar, enquanto que Jim quer impressionar o seu pai, que faz pouco caso dele. E o interessante é que em nenhum momento Timothy reclamou disso, apesar de não gostar tanto assim de futebol ou de tocar música, já que ele provavelmente sabe que veio ao mundo para realizar os sonhos dos seus pais. Quando a próxima partida começa, James caminha em direção à saída, ao ver o que o seu
seu neto está novamente servindo água. Jin lhe convence a ficar e tenta fazer o mesmo com o treinador, mas Cal se recusa a colocar Timothy em campo, porque essa é a final do campeonato. Só que de repente um jogador se machuca e mesmo assim o treinador se recusa a colocar Timothy para jogar, até que Jin reclama com um árbitro, que deixa o garoto jogar, já que pela regra sempre deve ter 11 jogadores em campo. Assim que a partida recomeça, o garoto vê que um jogador do time inimigo está tentando roubar a sua garota, mas para não decepcioná-la, Jin faz novamente aquela pose que eu gosto de chamar de fotossíntese. Aparentemente, o sol dá a força que ele precisava, e o garoto vira o novo Ronaldinho Gaúcho, driblando vários caras e marcando o gol da vitória, assim como seus pais queriam. Cindy comemora bastante e joga isso na cara da sua irmã Brenda. Jin faz o mesmo, mas com seu pai, porém os dois logo percebem que Timothy realmente marcou o gol da vitória, mas não para o time dele, e sim para os adversários, já que esse gol foi contra. Assim que voltam para casa, o garoto retira seu uniforme e percebe que mais uma folha ressecada caiu de suas pernas. Cindy e Jin começam a discutir por causa do jogo, mas quando o garoto aparece, eles param e prometem que serão pais melhores. Nessa mesma noite, Timothy apresenta Johnny para os seus pais, e quando os dois ficam sozinhos, ele conta para ela um segredo que não conseguimos ouvir, mas que deixa a jovem bastante triste. Johnny abraça Timothy e quando ele volta para falar com seus pais, conta com certa tristeza que teve que deixá-la ir. Cindy e Jin não entendem o motivo dele ter terminado com a jovem, mas respeitam a decisão do garoto. Alguns dias depois, os moradores da cidade se reúnem para tentar impedir que a fábrica seja fechada. Só que Joseph Krugstaff, que é o diretor, explica que a fábrica continuará funcionando normalmente graças ao lápis feito inteiramente com folhas, que além de diminuir os custos, ainda ajudará no meio ambiente, porque nenhuma árvore precisará ser derrubada. Porém, na hora de dar créditos, Joseph chama seu filho Franklin no palco, ao invés de chamar Jin e Cindy. Isso acaba deixando Timothy furioso, e ele pega o microfone e conta a verdade. As pessoas da plateia ficam confusas, se perguntando quem é o verdadeiro inventor, e para sanar essa dúvida, a senhora Krugstaff pede para que seu filho Franklin explique como criou o produto. Só que o cara se enrola todo porque não sabe como o lápis foi desenvolvido, já que só roubou o projeto. Cindy então decide contar como teve essa ideia, e pede a permissão do Timothy para revelar que seu filho tem as folhas nas pernas. Inicialmente as pessoas riem e não acreditam, até que Red, o herbologista, se manifesta e diz que viu as folhas com os próprios olhos. Ainda não convencida, a senhora Krugstaff pede para ver as pernas do garoto, e Cindy deixa seu filho escolher se irá ou não mostrá-las. Timothy sobe no palco e levanta sua calça, revelando para todos o seu segredo. No entanto, só lhe restou uma única folha que está marrom e prestes a cair. Isso prova que os seus pais criaram um lápis, mas Cindy e Jin ficam preocupados, e por isso levam o garoto de volta para casa. Assim que chegam, Tim conta que morrerá quando todas as suas folhas se forem, porém os dois começam a chorar, e se recusam a aceitar isso. De repente, a última folha cai de sua perna, e a mesma tempestade daquela noite retorna, e causa um apagão. O garoto some no escuro, e seus pais ficam desesperados, e correm para o jardim para ver se ele está dentro do buraco. Mas ao desenterrar a caixa, eles acham um bilhete dentro dela. De volta ao presente, Jin e Cindy dão um bilhete para Evette, e ao lê-lo ela percebe que Timothy escreveu. Sem dizer muita coisa, a mulher se levanta, e os dois ficam preocupados achando que não conseguirão a aprovação para adotar uma criança. Por fim, vemos que o garoto deixou uma folha de presente para cada pessoa que entrou na sua vida. Para Brenda, pro treinador Cal, pro herbologista, pro seu avô, mas para Johnny ele deixou 2, e para seus pais nenhuma, porque segundo o próprio, ele deixou o conhecimento no lugar. Na cena final, Jin e Cindy recebem uma visita de uma garotinha chamada Lily. Eles conseguiram passar na entrevista, e a partir de agora ela será a nova integrante dessa família. Fala galera, o que você acha que aconteceu com o Timothy depois que ele sumiu? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.